Salve, salve minha família dos 50 mais! Hoje eu tô aqui passando para conversar com vocês um assunto que vai além do mar e do oceano, mas que também são ondas que nos banham de coisas boas e que sempre nos deixam melhores do que a gente está. Falar mais precisamente de música, contar um pouquinho a história da Surf Music para vocês e compartilhar um pouquinho de conhecimento desse gênero que mudou uma forma de consumir música, principalmente a do surfista. Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês a história da Surf Music, né? Ou parte da história da Surf Music, já que ela perpetua e continua como um gênero muito tocado e muito trabalhado em várias trilhas e vários documentários de filmes de surf. Final dos anos 50, início dos anos 60, no sul da Califórnia se populariza o Surf Music através dos solos energizantes e marcantes de Dick Dale, praticamente o pai do gênero Surf Music. Dale tocava na verdade um surf rock, um som que tinha uma linguagem totalmente instrumental. Na verdade, algumas parcerias de Dale com Léo Fender, por exemplo, fez com que ele tivesse um som único naquele momento, já que Fender desenvolvia equipamentos para o mercado musical de instrumentos e acessórios. Fender desenvolveu um amplificador já com reverb acoplado. Isso para a época era uma genialidade, já que reverbs são simulações de ecos. Dick Dale, por outro lado, queria simular um pouco dos elementos que o mar o trariam. As ondas, o vento, toda essa mistura através de reverbs tocados com a corda que ele escolhe para fazer o solo. Curiosidades à parte, Dick Dale era um guitarrista canhoto e tocava uma guitarra Fender Stratocaster invertida, já que na época existiam pouquíssimos equipamentos adaptados para quem queria tocar com a mão esquerda. Sendo assim, Dale desenvolveu um jeito próprio e único de tocar. Seus solos partiam da região mais grave para as agudas, e isso fazia com que a identidade daquele som fosse completamente Dick Dale. Esse gênio da guitarra influenciou tantas e tantas outras bandas e muitas outras gerações, mas a Surf Music também influenciou. Foi o primeiro gênero a adotar o baixo elétrico como parte de uma banda. Até então nunca tinha sido tocado um baixo elétrico numa banda, já que as bandas eram influenciadas pela década de 40 e 50 por blues e jazz. Então o baixo acústico era o principal dos baixistas, né? Partindo da Surf Music, então, o baixo elétrico foi adotado e isso influenciou todas as outras gerações que até hoje tocam músicas e dependem de um bom baixista na cozinha. Sendo assim, Dale influenciou várias e várias músicas de outros artistas. Uma delas, por exemplo, a surf vocal, né? A surf vocal que veio logo em sequência da Surf Music e teve, acho que como principal carta, os The Beach Boys, que com certeza fizeram músicas marcantes também, com temas onde as harmonizações vocais eram sua característica. Na época um pouco criticada até pelos fãs e seguidores de Dale, porque eles precisavam falar demais para se conectar com o oceano e se conectar com as ondas. Eles precisavam falar de temas como praia, surf, verão, garotas, carros, enfim, estrada. Eram coisas que estavam ligadas à Surf Music, mas que de certa forma tentavam contar uma história. Dale, por outro lado, fazia uma conexão total do oceano com seu instrumento. Partindo daí, a Surf Music passou a influenciar outros gêneros. Pouquíssimo se fala, mas do outro lado do oceano, em 63 mais ou menos, estavam os Beatles gravando seu primeiro disco que iria ser, com certeza, um estouro no futuro. Beatles, de certa forma, foi até um pouco influenciado por Beach Boys, já que a forma de cantar e usar tônicas e terças em suas vozes marcantes eram feitas por Beach Boys com uma identidade bem clássica daquela época. Mas as letras eram românticas, as letras contavam outras histórias e não tinham nenhum aspecto com o litoral. Já a Surf Music, com certeza, banhava de muita qualidade os filmes que dali em diante viriam. Mas pensando por lado das influências, a Surf Music influenciou muitas e muitas gerações de bandas, até de outros segmentos. Eu vou dar um exemplo. Nós falamos que Dale era um guitarrista canhoto e tocava uma Stratocaster, né?
No futuro próximo ali, naquela época de Woodstock, surgiu um grande guitarrista que por coincidência também era canhoto e que também tocava guitarra invertida. O nome dele era Jimi Hendrix. Hendrix foi eternizado também através de seus solos, que tinham características totalmente diferentes de Dick Dale, mas que eram executados de forma física e técnica muito parecida, já que as cordas eram invertidas e que seus riffs começavam do grave para o agudo. O que é mais legal de falar é que a surf music não é uma música necessariamente tocada ou só ouvida por surfistas. Acredito que ela tem um peso cultural enorme, onde através das trilhas sonoras dos filmes e documentários de surf, ela influenciou o comportamento e a forma de se manifestar de gerações. Acredito que o ritmo passa por várias transformações e são comparações que às vezes não tem muito sentido. Hoje em dia, por exemplo, quem leva o rótulo de surf music é o Jack Johnson, mas se você for analisar uma comparação, uma ligação com o tradicional, não se tem ali nem algo parecido, né? Já que a surf music dos anos 50 foi influenciada diretamente pelo rock and roll. Jack Johnson, por outro lado, tem grandes letras falando de natureza, falando de surf, falando de ondas, e está muito mais ligado a uma surf vocal do que diretamente a uma surf music. Mas isso não impede de que a gente aprecie esses compositores e cantores desses segmentos acústicos que fazem as canções se conectarem com a história moderna, né? Com os filmes atuais, com os temas atuais, e que a gente possa estar apreciando a surf music sem fronteiras. Mas a surf rock tradicional é Dick Dale, The Ventures, The Surfers, bandas que realmente influenciaram a forma que a gente se manifesta e se comporta hoje como músico. Salve, salve a surf music, salve a surf rock e um brinde ao surf e à música. Aloha, galera!